Então hoje a gente vai conversar sobre o que é inteligência espiritual e as duas formas de evoluir, tá? Bom, eu quis perguntar para o ChatGPT. Eu tenho uma amiga que ela é viciada no ChatGPT. Ela mora em São José, a Ju, e ela trabalha em São Paulo. Então, todo o trajeto ela faz conversando com o ChatGPT o tempo inteiro. E eu acho muito engraçado, porque ela fica conversando como se fosse uma pessoa que tá sentada do lado dela, assim, sabe? E de tanto ela ficar falando no tal do ChatGPT, no ChatGPT, eu falei assim, tá bom, eu vou, não vou dizer que eu vou ficar conversando o tempo todo com ele, mas eu vou ver o que ele pensa sobre alguns assuntos, até para eu testar e ver como é que tá o nível de informação dos assuntos que normalmente eu abordo. E eu perguntei para ele o que ele considerava como inteligência espiritual, o que era inteligência espiritual para ele. E olha, confesso que eu achei bem pertinente a resposta. Porque já era tudo que eu vinha estudando, já era o que estava escrito na minha definição. Então eu peguei e dei uma complementada com algumas coisas ali que o chat falou. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho o que é a inteligência espiritual, ok? Evolução espiritual, né? A evolução espiritual, ela é um processo de expansão da consciência, tá? E de maior liberdade, tá? Então, evolução espiritual é quando você amplia a sua consciência de diversas formas. E agora eu vou trazer algumas formas aqui para vocês. Quando você aprende a equilibrar as emoções, os teus sentimentos, os teus pensamentos e a tua energia, tá? Então, você tá evoluindo espiritualmente quando você começa a equilibrar pensamentos, emoções, sentimentos e energia. Ah, então o certo é a gente sempre viver equilibrado em relação a essas coisas? Não. Porque não tem certo e errado e porque é impossível viver em equilíbrio, tá? Gente, lembra da maquininha do coração, do eletrocardiograma, tá? Pra gente ver que a gente tá vivo, ele tem que estar assim, ó. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. A hora que ele ficou em equilíbrio, deu ruim. Morremos. Tá? E a nossa vida é do mesmo jeito. A gente não precisa de altos e baixos o tempo todo, né? Mas achar que um dia a gente vai ter equilíbrio 100% das coisas é uma ilusão. Tá? Então, se você ficar constantemente buscando esse equilíbrio para tudo, equilíbrio de pensamentos, equilíbrio de emoções, equilíbrio de sentimentos, equilíbrio de energia, e ai meu Deus, você vai viver frustrado, porque é uma ilusão. Terão momentos em que, ok, você vai estar em equilíbrio às vezes com os teus pensamentos, mas não com as suas emoções. Às vezes vai estar com as tuas emoções, mas não com os pensamentos, né? E tá tudo bem, porque a vida é isso. Né? A gente precisa de uma emoçãozinha, precisa ter uma emoção, né? Para existir a motivação, motivos para agir. Se tá tudo muito equilibrado, se tá tudo muito lindo, muito maravilhoso, a gente não se motiva. A gente não tem um motivo para ação, não tem motivação, tá? Então, quando a gente fala de evolução espiritual, a gente tá falando de aprender a equilibrar essas emoções, essas energias, esses pensamentos, para quando aquilo se desequilibra. Mas não é ficar brigando com a gente mesmo quando as coisas se desequilibram, porque esse é o normal, esse é o natural, tá certo? Então, a gente enxerga evolução espiritual quando a pessoa entende que terão esses altos e baixos de pensamentos, emoções e energias e ela consegue se regular quando há o desequilíbrio. Tá? Então aí a gente percebe uma evolução espiritual. Outra coisa, a evolução espiritual é quando a gente começa a aumentar a nossa luz da alma, tá? Deixando ela mais potente do que o ego. A gente já falou em algumas lives anteriores, mas eu ainda vou trazer lives específicas pra gente falar sobre essência, alma e ego, tá? Mas a evolução espiritual é quando você consegue
dar mais luz, colocar mais energia, mais atenção, mais foco na tua alma, na tua essência e não no teu ego. Tá? Muitas vezes a gente não consegue nem perceber no dia a dia quando que a gente está atuando pelo ego e quando que a gente está atuando pela nossa essência. Por isso eu vou fazer uma live futuramente só para explicar isso para vocês, de como que a gente enxerga isso na prática e entregar uma ferramenta, tá? Que eu entrego para os meus pacientes, né, em consultório, para eles diagnosticarem o que é essência se manifestando e o que é ego na prática se manifestando. Mas então a gente consegue ver evolução espiritual quando a gente, na prática, tá dando mais atenção, colocando mais energia na nossa alma, tá? Do que no nosso ego. Esse é outro critério para a evolução espiritual. Quando a gente observa a nós mesmos e enxerga todas as nossas facetas. Tá? Toda vez que a gente faz esse movimento de olhar para dentro, de querer enxergar a gente como realmente nós somos e não as historinhas e as ilusões que a gente conta pra gente de quem a gente é, mas de fato a gente começar a ver quem a gente é e se apropriar disso, tá? Muitas vezes a gente percebe, vou falar uma palavra de senso comum para ficar mais claro, qualidades, tá? Muitas vezes a gente percebe qualidades na gente, que eu chamo de pontos de força, né? São os nossos pontos fortes. E a gente não assume essas qualidades. A gente não fala o quanto nós somos bons naquilo. A gente não fala. A gente fala, não, imagina, se alguém elogia, a gente fala, não, tá tudo certo, não. E menospreza o processo. Ou seja, você não se apropria realmente de quem você é. Você não está se apropriando dos teus pontos fortes. Você está querendo viver na ilusão da humildade. Tá? E se vocês forem pesquisar a etimologia da palavra humildade, humildade vem da palavra humilhação. Gente, humilhação. O que é humilhação? É você se rebaixar. Tá? É você achar que você é inferior aos outros. A palavra humildade vem daí. Então, tome muito cuidado com esse negócio de ser humilde. Porque muitas vezes essa humildade que a sociedade prega, ela te tira as tuas forças de quem realmente de fato você é, da tua alma, da tua essência, tá? Então, se você é muito bom em alguma coisa, assuma isso pra você e não tenha vergonha de expor isso. Não tenha vergonha de expor, tá? E isso aconteceu comigo ontem. É bom até que a Lê esteja aqui, porque você tava lá na salinha e não viu. Mas ontem é o dia do meu forrozinho, né? Que eu sempre tô fazendo aula de forró e tudo mais. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tava coordenando o pessoal do lado de fora, porque teve nivelamento. Nivelamento é um teste que eles fazem lá pra ver o nível da pessoa, né? Se ela tá apta para avançar, passar para uma turma mais avançada ou não. E tava todo mundo muito nervoso, e o povo tudo treinando, e aquela coisa toda. E daí, de repente, alguém falou assim, porque você vai ser professora. Eu nunca me imaginei sendo professora de forró, porque o forró pra mim sempre foi um lazer, é minha terapia, eu digo, né? Assim, em muitos momentos. Então, eu nunca me imaginei fazendo isso. Mas, assim, eu sei que eu danço bem comparado a outras pessoas que estão começando e tudo mais, porque eu já danço há muitos anos. Mas eu nunca me apropriei disso. E ontem foi a primeira vez que eu me apropriei. Eu fiquei tão orgulhosa de mim, porque me falaram assim, porque você vai fazer nivelamento, não é pra passar de turma, é pra ser professora. E daí eu falei assim, não, pra ser professora não é minha intenção. Mas eu tô feliz por eu saber dançar bem. E foi a primeira vez que eu admiti que eu danço bem. Gente, isso pode ser uma coisa simples, mas muitas vezes a gente nega essas coisas simples da gente, entende? Então, quando eu falo que você está no processo de evoluir espiritualmente, é você observar em você mesmo
todas as suas facetas, tal como elas são, sem grandes ilusões, é você começar a assumir realmente de fato quem você é. Seja nas tuas dificuldades, como seja nos teus pontos fortes, nas tuas qualidades, ok? Então, para com essa ilusão da humildade. Esquece isso, tá? Começa a assumir mais quem você fala, realmente eu sou bom nisso, realmente eu tenho facilidade nisso. Qual é o problema de você dizer isso? Ai, mas o que as pessoas vão achar? Vão achar que eu fico me achando. Não. Isso é problema delas, não é seu. São elas que estão pensando, são elas que estão achando. Você sabe o quanto você está sentindo na hora que você fala aquilo. Você sabe qual é a intenção que você está falando aquilo para você mesma. Ok? Então, gravem isso, por favor. Eu resolvi botar, assim, um pouco mais de energia nesse tópico, porque eu vejo muita gente se colocando em posições terríveis na vida, tá? Se humilhando mesmo, só pra não assumir aquilo que ela já sabe que ela é boa, porque ela tem medo do próprio poder. A pessoa tem medo do próprio poder. Isso é muito sério. Tá? Todos nós somos extremamente poderosos. Mas muitas pessoas têm medo do próprio poder. Não assume de fato aquilo que elas são bons, aquilo que ela é boa, né? E aquilo que ela pode contribuir para a sociedade, tá? Bom, outra questão da evolução espiritual é você descobrir a sua luz e como você é grande. Que eu acabei de falar, né? Gente, todos nós somos imensamente grandes. Imensamente grandes. Tá? Tem uma... eu não sou muito boa com isso, porque assim, eu não tive educação religiosa, mas eu sei que tem uma passagem na Bíblia que muitas pessoas falam, e já falaram pra mim, mas eu não gravei, que Jesus fala pros discípulos deles o quanto eles podem curar os outros. E que todos eles podem curar. E não é porque eles podem... não é só porque são discípulos de Jesus é que eles podem curar. Mas todas as pessoas podem curar umas às outras. Basta acreditar. Tá? E isso é fato, gente. E aí você pode estar me perguntando assim... Pamela, mas existe assim um limiar muito tênue, né? Entre eu acreditar que eu posso fazer determinadas coisas... E realmente é o poder, porque até que ponto esse acreditar meu é loucura, é considerado uma loucura perante a parte psicológica e o quanto não é, né? É simples, pra gente saber o que é loucura e o que não é, tá? Se naquilo que você acredita te faz bem, te mantém em equilíbrio, ajuda nos seus relacionamentos, te ajuda como pessoa, você se sente bem com você mesmo, aquilo é verdade. Ponto. Mas para os outros aquilo não é verdade. Não importa. Os outros são os outros. Tá? Então, acredite em coisas que vão te favorecer. Não fique acreditando em coisas que os outros te falam, coisas que... o teu ego diz que você não é bom o suficiente. Acredite naquilo que realmente vai fazer diferença na tua vida, positivamente. Tá? Então, voltando ao exemplo lá de Jesus que eu falei, ele fala assim, vocês podem curar essas pessoas sim. Né? E ele até manda os discípulos irem para cidades e começar a curarem as pessoas, que não era só ele, né? E ele falava... que existe um Cristo dentro de você. E esse Cristo que cada um de nós temos é o Deus. Todos nós viemos de Deus. Todos nós temos essa energia crística, né? Que as pessoas falam. Então, todos nós podemos curar. Tá? E aí, a gente começa a ver esse poder da cura acontecendo hoje em dia de uma forma mais escrachada, para quem quiser ver mesmo. Por exemplo, Reiki. Tá? Reiki é uma técnica oriental,
né, de tratamentos emocionais, energéticos e físicos. Mas é a intenção da pessoa que está fazendo o reiki é que vai fazer com que acesse ou não a energia de cura. Se aquela pessoa que está sendo fazendo o reiki, ela acredita que ela tem o poder de curar as pessoas ali através daquela técnica, ela vai curar as pessoas através daquela técnica. E às vezes não é nem a técnica, gente, que cura, é a energia da pessoa. Só que ela precisa ainda de uma muleta, que seria a técnica do reiki, por exemplo, para ela poder acreditar que agora ela está apta para curar as pessoas. Mas na verdade todos nós estamos aptos para curarmos uns aos outros e nos curarmos. E essas técnicas, ferramentas, métodos, são muletas que a gente usa. Mas não são essas técnicas, ferramentas e métodos que trazem o poder pra gente. O poder já existe dentro de nós e a gente acessa. Nós somos canais. Todo mundo diz, não somos filhos de Deus? É isso, gente. Nós somos deusinhos. Se não somos filhos de Deus, nós somos deusinhos. Então, nós somos o próprio Deus. Uma parte desse Deus. A gente tem esse poder. Tá? E a gente precisa começar a assumir mais esse poder. Eu pego muita gente em consultório extremamente doente. Doente fisicamente, emocionalmente, em termos de pensamentos, tudo, gente. Tomando uma série de medicações. E a hora que você começa o tratamento com a pessoa e começa a devolver o poder para ela, ou seja, dizer, viu? Você começa, na verdade, a lembrar ela que ela tem esse poder, né? Você ajuda ela a acessar aquele poder dentro dela. E aí ela mesma começa a se curar. Não são os remédios. É a própria pessoa que se cura. E a gente enxerga isso nitidamente. Os remédios são muletas, é as técnicas, é as ferramentas que eu estava falando. Certo? Bom, então, descobrir a sua luz e como você é grande, tá? Isso faz parte do que é a evolução espiritual, né? Você estar evoluindo espiritualmente é quando você já começa a fazer esse processo de descobrir a sua luz, ver o quanto você é grande e começar a aplicar. E conectar-se com a sua essência. Então, nada disso que eu falei é possível se você não se conectar com a sua alma, com a sua essência. Ok? Vou repetir então, o que é evolução espiritual? Tá? Ela pode ser entendida como aprender a equilibrar as emoções, sentimentos, pensamentos e energia. Quando você consegue fazer essa gestão, você está evoluindo espiritualmente. Quando você aumenta a luz da sua alma e deixa ela mais potente do que a do ego. Ok? Veja, eu não tô dizendo assim, vamos tirar o poder do ego. Não tô falando isso. Eu tô falando, vamos dar poder à sua alma. Porque a hora que a gente dá poder a ela, dá atenção, automaticamente o ego perde força. Tá? Observar a si mesmo e ver todas as suas facetas. Descobrir a sua luz e como você é grande. E conectar-se com a sua essência. Tá? Então, isso é evolução espiritual. Agora tem uma coisa muito importante, tá? Então, vocês podem estar se perguntando, Pã, então evoluir é ser alguém melhor? É se tornar alguém melhor? Não. Evoluir não é se tornar alguém melhor, gente. Não é. Por quê? Porque quando você começa a evoluir, você começa a ver que você não vai se tornar nada, você não vai descobrir nada, você não vai transformar nada, você vai lembrar. Você vai lembrar de quem você é. Então a gente evolui quando a gente aceita quem a gente já é. No momento que eu aceito que eu já sou assim, que eu tenho esse corpo aqui, que eu tenho um defeito aqui no pé, que eu tenho um defeito aqui no cabelo, que eu pisco torto, sei lá, gente, que eu tenho uma unha defeituosa, não importa. No momento que eu já começo a me aceitar quem eu sou,
que eu tenho insegurança com isso, que eu tenho medo com aquilo, que eu tenho um travão com isso, mas ao mesmo tempo eu sou muito boa em tal coisa, eu sou muito sorridente, eu libero energias para as pessoas gostam da minha companhia, enfim, tá? No momento que você começa a aceitar quem você já é, você já começa a acessar a tua essência, a tua alma. Você já começa a entrar no processo de evolução espiritual, tá? Então a gente evolui quando a gente começa a aceitar quem a gente é. Aceita, para de brigar com você mesmo, para de ficar tentando, eu preciso me melhorar, preciso ser alguém melhor. Esquece esse alguém melhor. Você já é alguém muito bom, mas muito bom. Primeiro assume isso que você já é, tá? Nós evoluímos também quando aprendemos a amar a nós mesmos, com todas as nossas imperfeições. Que é o exemplo que eu acabei de dar, né? Dei imperfeições físicas aqui e dei imperfeições psicológicas, né? De, eu tenho esse travão, eu não me sinto assim. Aprenda a amar isso que você já é, tá? E evoluímos quando entregamos ao mundo aquilo que já somos. Eu vejo muita gente em sofrimento tentando se encaixar, tentando se adaptar, tentando se colocar em determinados grupos, em determinadas empresas, em determinados relacionamentos, em determinadas situações, porque elas querem fazer parte daquilo. Então elas ficam tentando se encaixar, tá? Se enquadrar, se colocar numa caixinha, naquele formatinho, para eu ser aceita, para eu sentir um pertencimento daquele grupo. E aí ela nega quem ela é. E ela vai ficar focada não no lado de dentro, ela vai ficar focada no lado de fora. Vendo assim, então fulano, ele é super bem aceito naquele grupo ali. Então, e ele faz isso, ele é assim, ele é assado. E quando eu menos espero, de forma inconsciente, eu já tô copiando fulano. Parece que eu não tô mais gostando já das roupas que eu tô usando, já começo a ter vergonha, já, sei lá, a forma como eu me comporto já tá esquisita, e por aí vai. Eu começo a achar problemas em mim, quando eu começo a me comparar com os outros. Tá? E quando eu começo a me comparar com os outros, eu não consigo entregar pro mundo tudo que eu tenho de melhor. Porque eu não tô vendo o que eu tenho de melhor. Eu só tô vendo o que não tá encaixando naquele estereótipo daquele grupo que eu quero estar inserido, daquela empresa que eu quero estar inserida, daquele grupo social, daqueles amigos, daquele tipo de relacionamento, tá? Durante muito tempo, e agora eu vou dar um exemplo meu mesmo, assim, eu fiquei no início, ok, eu precisava me testar até para ver se eu gostava. Mas eu me testei em diversas situações em termos de relacionamentos, tanto de amizades quanto relacionamentos amorosos, de fazer um tipo de relacionamento diferente, sabe? Assim, às vezes mais solto para algumas coisas, com menos compromisso para outras, dizendo, não, isso não me incomoda, tá tudo bem. E eu fui vendo que em várias relações eu fui engolindo coisas que muitas vezes não era confortável para mim, mas eu falava, não, eu vou tentar. Eu quero tentar, eu quero me testar numa relação diferente. E aí eu me testava, mas aquilo não descia muito legal, mas mesmo assim eu continuava. Porque eu queria ver se eu iria gostar de um outro tipo de relacionamento, por exemplo, né? E eu percebi que não, né? E como é que eu fui perceber? Quando voltaram as minhas crises de ansiedade. Eu comecei a ter crise de ansiedade de volta, porque eu já tinha tido numa relação anterior. E quando começou de novo as crises de ansiedade, eu falei, opa, por mais que eu queria muito
me testar em novas situações, eu vi que aquilo ali não estava me fazendo bem. Mas eu não percebi aquilo de forma consciente. Mas meu corpo percebeu. E o meu corpo me alertou. E o alerta foi através das crises de ansiedade, dizendo: oi, olha pra cá, volta, não tá legal essas escolhas que você tá fazendo, não tá ressoando com o nosso sistema, né? Então, por isso que é importante a gente, é importante você se testar em novas relações e novas situações, até para você se conhecer. Porém, é importante você também estar atenta ao seu mundo interno, aos sinais que o seu corpo te dá, aos sinais que as suas emoções te dão. Porque eles é que vão dizendo pra gente: opa, isso aqui tá sendo bom pro sistema. Isso aqui não tá sendo bom pro sistema, não. Tá? E é assim que funciona. Então, voltando, né, ao meu exemplo que eu dei de relacionamentos, hoje eu percebo que tem relacionamentos assim que são mais abertos, com menos compromisso, com menos... sem tanto títulos e rótulos, não serve pra mim. E era uma coisa que eu sempre achei muito interessante. E eu queria que isso servisse pra mim. E não serviu. Né? Então a gente tenta uma vez, tenta outra. E a hora que você começa a perceber os sinais que o teu corpo te dá, você vai ter que aprender a respeitar. Tá? Então isso é muito importante. Bom, quando a gente aceita quem a gente é, aprende a amar as nossas imperfeições, começa a entregar para o mundo tudo aquilo que você já é, você começa a se conectar com energias mais evoluídas. Com energias mais evoluídas do cosmos. Tá? E aí você consegue transmitir mais amor. Todos nós estamos aqui para transmitirmos amor. Nós somos amor. Né? Não falam que Deus é amor? Nós não somos filhos de Deus? Então nós somos amor. Tá? Então todos nós estamos aqui para entregarmos amor. Entregarmos amor para o mundo, para as pessoas, para nós mesmos. Tá? E quando a gente começa a aceitar quem a gente é, aceitar as nossas imperfeições, entregar aquilo que a gente tem de melhor, a gente está gerando amor. A gente começa a se conectar com energias mais evoluídas, tá? Com dimensões energéticas mais evoluídas. Você começa a acessar outras informações do cosmos mais evoluídas, que começam a te ajudar a guiar melhor a sua vida no seu dia a dia, ok? Como que a gente vê, então, se uma pessoa ela tá evoluída espiritualmente ou não? Eu quero trazer 2 atributos, tá? Principais. De como que a gente sabe se a pessoa... essa pessoa é evoluída espiritualmente. Essa aqui não é muito. Mas tem 2 atributos que eu já percebi ao longo das minhas vivências, que as pessoas que são mais evoluídas, estão mais evoluídas espiritualmente, elas têm esses 2 atributos. Primeiro, elas observam o mundo e não reagem ao mundo. Tá? Olha a diferença. Você observar algo e não reagir a algo. A maioria das pessoas, quando elas observam determinadas coisas, elas reagem àquilo. A reação é o nosso instintivo, tá? Ele vem do ego, do nosso mecanismo de sobrevivência, de instinto de sobrevivência. Toda vez que você reage, ok? Agora, quando você observa as situações, sem julgar, sem criticar, sem precisar achar que você tem que fazer alguma coisa em relação ao que você está vendo, ao que você está presenciando, aí você começa a ver que aquela pessoa é mais evoluída espiritualmente. Porque a maioria de nós reagimos. Se alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente reage. Ou a gente reage ficando magoado, ou ficando com raiva, ou xingando, ou não falando nada e remoendo aquilo lá dentro. Mas a gente tá sempre reagindo de alguma forma. Agora, você observar e não julgar, é difícil fazer isso. Quando a gente não tá ainda num nível de evolução espiritual maior. Ok?
E o outro tributo da pessoa que é mais evoluída espiritualmente, ela começa a ter mais tolerância para observar e não necessariamente para querer mudar as coisas. Eu vejo muita gente indignada com política, indignada com economia, com futebol, com o vizinho que tá fazendo coisa que não queria que fizesse, com o fulano que foi passear com o cachorro e não catou o cocô do cachorro, e fica indignado com as situações, tá? As pessoas, elas não têm mais tolerância, ok? A tolerância ela é muito importante. A tolerância serve para nos ajudar a observar as coisas com paciência. Observar e não necessariamente achar que você tem que mudar e fazer algo. Certo? Você não é o centro do mundo, gente. Você não é o responsável que tem que ir lá e sair mudando e dizendo o que é certo e o que é errado fazer. Você tem uma concepção do que é certo e o que é errado. O outro vai ter outra concepção do que é certo e o que é errado, que não é a mesma que a tua. Então não adianta você chegar lá e querer ficar mudando, dizendo que ele tá fazendo errado, sendo que pra ele tá certo aquilo. Pra ele não tem nada de errado com aquilo que ele tá fazendo. Agora, quando você começa a observar, a perguntar, fulano, você viu que o teu cachorro fez cocô? Você costuma deixar? Tá tudo bem pra você deixar o cocô aí? Eu já escutei umas respostas bem inteligentes, tá? Quando eu tinha a cachorrinha que eu passeava. E a pessoa falava, sim, eu deixo. Eu deixo. Não, porque aqui onde faz, ajuda a fertilizar o solo, não sei mais o que, bababá, e deu toda uma explicação científica, que a pessoa era bióloga. E ali naquela conversa eu aprendi coisas que eu nem sabia. E daí tem determinados lugares que a minha cachorrinha ia fazer cocô, eu deixava. Porque eu falava, cara, isso aqui tá ajudando a natureza. Claro, outros lugares não, eu não deixava. Porque eu sabia que isso ia atrapalhar quem tava passando, que ia poder juntar bicho, coisa e tal. Mas em determinadas situações eu deixava. Porque eu já tinha aprendido, ao invés de chegar lá, julgar o cara e falar que você tá errado, que não. Eu perguntei, ao invés de julgar. Tá? Então, isso é muito importante, é ter tolerância para observar e não necessariamente querer mudar as coisas, ok? Então, isso mostra também que a pessoa já está mais evoluída espiritualmente nesse aspecto. E quando a gente começa a fazer dessa forma que eu tô falando, a gente começa a influenciar quem tá ao nosso redor. E aí, a gente começa a... Já ouviram aquele ditado, quando você fala, você ensina, mas o exemplo arrasta? É sobre isso. O exemplo arrasta. Você falar, você até tá passando um conhecimento pra pessoa, mas quando você faz, você não precisa falar nada pra ninguém, mas o teu exemplo impacta os outros, muito mais do que se você chegar lá e falar. Então, se preocupa só em mudar o teu comportamento, para aquilo que você acredita que é melhor, para aquilo que você acredita que vai te fazer mais feliz, que vai fazer com que você libere uma energia melhor pro mundo. E essa energia sendo liberada, ela vai impactar as outras pessoas. Então não se preocupe em mudar os outros, mudar as realidades, mudar as coisas do mundo. Simplesmente seja melhor. Seja alguém que você quer ver no mundo como algo melhor, ok? Muito bem, e daí agora por último, eu falei que eu ia trazer as duas formas de evoluir, que existem duas formas de evoluir, né? Que pra mim só existem duas formas de evoluir. Vocês podem questionar, fiquem bem à vontade. Mas pra mim só existem duas formas de evoluir. Ou você tá evoluindo conscientemente, ou você está evoluindo inconscientemente. Ponto. Tá? Vamos pegar quem evolui de forma inconsciente. O fato, vocês perceberam, né? Que no final todo mundo está evoluindo. Alguns estão evoluindo de forma inconsciente, outros consciente. Mas todo mundo está evoluindo. A pessoa, querendo ou não, ela está evoluindo em algum formato. A diferença é que quando você opta por evoluir de forma inconsciente, você vai
esperar a vida te colocar em determinadas situações que vão te obrigar a evoluir, a repensar sobre seus comportamentos, a encarar as suas emoções, a lidar com memórias traumáticas. Ela vai fazer você se enxergar, tá? Então, tem situações que a vida te coloca que vai fazer você se enxergar na marra. Isso é evoluir de forma inconsciente. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu, tá? Já dei esse exemplo outras vezes em outras lives, mas cabe super aqui. Eu fazia um outro tipo de atendimento, que era uma mentoria em cafés, e ele tinha me contratado para trabalhar rotinas úteis com ele, produtividade, e não necessariamente a parte de emoções. Mas ele sempre foi muito dedicado nos nossos encontros. E naquele ele tava muito aéreo. Eu falava as coisas e ele nem respondia, ele tava no mundinho dele, assim. E daí eu perguntei pra ele, eu falei, fulano, era um homem, né? O que tava acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? E ele falou, não, é uma situação pessoal, né? Tá tudo bem, eu vou lidar sozinho com isso. Eu falei assim, bom, só não esqueça que antes de ser mentora de produtividade, eu sou psicóloga e isso te influencia, né? Eu tô vendo que isso tá te influenciando na prática. E daí ele resolveu compartilhar e ele me contou que ele tinha... tava uma situação muito desconfortável porque ele tinha tido uma discussão muito feia com o sogro dele. O sogro dele, pra ele, sempre foi um pai, o pai que ele não teve. E que tava uma situação extremamente ruim, porque é sogro, né? E ele tá casado com a filha do sogro, né? Óbvio. Então, só que a filha não teve nada a ver, ela não tomou partido de nenhum de outro. Só que ele parou de falar com o sogro, e o sogro parou de falar com ele. Sendo que eles se falavam todos os dias, e se viam todos os finais de semana. Então, a esposa dele começou a ficar numa situação extremamente desconfortável, porque chegava no final de semana, ela queria ver o pai, o que eles sempre faziam, mas daí ele não ia, e daí também ele não queria, e daí eles brigavam, e era uma confusão danada. Enfim, ele me contou que estava acontecendo essa situação. E daí ele me explicou o motivo da briga, e eu falei assim, alguma vez antes na sua vida, já aconteceu esse tipo de discussão com você? Com outra pessoa? Parou. Ele, já. Nossa, já? Eu falei, me conta. Daí ele começou a contar aqui com o tio dele, que era um pai pra ele na época também. Eles tiveram uma discussão muito parecida, por um motivo muito parecido com o do sogro. E ele se afastou do tio. E daí eu falei assim, tá, e aí, como que você resolveu esse negócio do tio dele? Não resolvi, eu não falo com ele. Daí eu falei, você não fala há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. A forma dele resolver a desavença que aconteceu com o tio foi se afastar. Foi fugir, né? E não falar mais com o tio. Aí vem a vida, o universo é muito sábio. Aí vem a vida e coloca ele numa situação que, assim, se ele quiser continuar fugindo daquilo, ele vai ter que se separar da mulher dele. Porque não vai ter jeito. Como é que ele vai ficar brigado com o sogro? Sendo que se vem o tempo inteiro. E daí a vida colocou ele numa situação que ele não teve mais livre-arbítrio. Vocês percebem? Era o momento dele encarar determinadas coisas, dele com ele mesmo, e que agora ele não tinha mais escolha. E quando a vida vem e te coloca numa situação dessa, para você olhar determinadas coisas em você, que você empurrou com a barriga durante a vida inteira, e ela te coloca numa situação que você já não tem mais livre-arbítrio, isso gera um estresse na pessoa que tá passando absurdo. Isso vai gerando crise de ansiedade, isso vai gerando depressão, isso vai gerando síndrome de pânico, burnout, vícios. Isso vai gerando uma série de coisas. Porque a pessoa já não tem mais o livre-arbítrio para poder escolher a forma que ela quer evoluir. Ela ficou,
bem feliz a vida inteira, achando que estava resolvendo as coisas, fugindo das coisas. E aí, em determinados momentos, a vida traz aquilo num formato que ela não tem mais como fugir. E aí que começam todas as doenças, né? Porque o nível de estresse é muito alto, fica uma resistência. A pessoa não quer encarar aquilo, mas ela tá numa situação que ela vai ter que encarar, e enquanto ela fica resistindo naquele processo, ela fica em sofrimento, e ela vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. É assim que funcionam as doenças, tanto psicológicas quanto físicas. Elas acontecem porque você está resistindo a aceitar alguma coisa, alguma situação que a vida tá te trazendo no momento. Tá? Então, isso é evoluir de forma inconsciente. Ou você pode evoluir de forma consciente. Tá? O que é evoluir de forma consciente? É você decidir que você quer evoluir e se colocar em determinadas situações de forma consciente que vão te desafiar. Você sabe que vai ser desconfortável, mas você até certo ponto aceita aquele desafio para você se testar, para você evoluir, para você enxergar coisas em você que talvez você não estava enxergando, tá? Eu sempre tive muito essa tendência na minha vida, né, de evoluir de forma consciente. Só que sem saber que eu tava meio que fazendo isso. Depois eu entendi que era eu que buscava me colocar em situações desafiadoras porque eu queria evoluir. E já aconteceram muitas situações comigo. Teve um momento em Foz, eu morei 13 anos em Foz. E eu tava assim no auge. Foi o melhor momento da minha vida, assim. Eu era super reconhecida na cidade inteira. Eu dava quase todo mês, eu dava entrevista. Eu era chamada para dar entrevista em televisão, em rádio. Realmente a cidade toda me conhecia, assim, eu já tinha conquistado um nível profissional muito bom lá. E já tinha muitos amigos, estava numa casa muito boa. Sabe quando você tá assim numa vida muito confortável? E por algum motivo, como eu tenho a parte de espiritualidade um pouco mais aguçada, eu viajei, fui para Florianópolis, fui fazer um curso, e quando eu voltei, eu senti e escutei, né, que é o meu processo da espiritualidade, dizendo, vai se despedindo de Foz, que eu tinha que sair de Foz. E eu entrei numa crise danada, eu falei, não quero sair daqui, eu tô no meu melhor momento, não sei o quê. E fiquei brigando comigo mesma, resistindo. Depois eu aceitei, né, e falei, ok, vou sair de Foz. E daí todo mundo me perguntava, mas pra onde você vai? Eu falava, não sei ainda, mas eu sei que eu preciso sair. Mas, Pamela, você tem tudo aqui, a vida tá perfeita, tá tudo funcionando, tá não sei o que, não sei o que. Eu falava, eu sei que eu tenho que sair, eu sei que eu tenho que sair. E eu não sabia direito pra onde ir. E na época eu decidi voltar pra Curitiba por um tempo. Meu pai também descobriu uma doença, eu resolvi ficar um pouco mais perto. E fiquei 1 ano e meio em Curitiba. Foi muito desconfortável. Eu entrei em depressão, tive que resolver coisas minhas relacionadas à minha família que eu não quis lidar muito tempo. Eu saí de casa muito cedo, né? Então, tinha determinadas formas de se relacionar com meu pai, formas de se relacionar com a minha mãe, formas de se relacionar com meu irmão, que, como eu sempre morei longe, eu deixava isso de lado. E eu tive que, ali no dia a dia, começar a me relacionar de novo. E aquilo foi despertando um monte de gatilhos em mim. E eu fui adoecendo, porque eu não tava querendo enxergar aquilo, eu não tava querendo resolver aquilo, e fui adoecendo. E daí depois eu fui entendendo os processos, fui aceitando e fui fazendo. Mas todo mundo que me conhecia não entendia o porquê que eu tinha ido para Curitiba. Não entendia o porquê que eu tinha saído de Foz. E eu comecei a receber diversas propostas para voltar para Foz. De trabalho, muito boas. E eu não, aquela coisa não. Porque eu sabia que eu não podia mais voltar para Foz, né? Então eu sabia que Foz não me desafiava mais, né? Não tinha mais desafios ali. E algumas pessoas até me julgavam, falavam assim, você gosta de sofrer, você é sadomasoquista e não sei mais o que, papapá. E eu me questionei várias vezes se realmente eu não era. Mas não era. Era só porque essa parte de evolução, ela é diferente. Ela acontece de uma forma diferente, dentro de cada um.
tá? Então você pode evoluir de forma consciente ou inconsciente, tá? Essas são as duas formas de evolução, ok?